Boa tarde, segunda-feira, 12 de dezembro. O RF News já está no ar para todo o Brasil. E veja os destaques da edição de hoje. Cantora de funk acusa PM pela morte de filho. Cantor é preso por não pagar pensão. PM de Piracicaba descobre novo golpe em caixas eletrônicos. O caixa original tá aqui embaixo. Sobreviventes da tragédia com a Chapecoense são liberados para voltar ao Brasil. Todos nós estamos firmes e fortes aqui, nos recuperando para voltar o quanto antes para nossa casa. E a inflação começa a apresentar sinais de queda com a baixa no preço dos alimentos. Ao longo dos últimos meses, as quedas têm sido importantes. Esses e outros destaques ao vivo no RF News. Começamos falando sobre a morte do filho da cantora Tati Quebra-Barraco durante uma operação da polícia na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A funkeira soube da informação sobre a morte do filho durante um show em Minas Gerais. No palco, a funkeira Tati Quebra-Barraco. Ela se apresentava numa casa de festas em Belo Horizonte. O registro foi feito minutos antes da vida da cantora virar de cabeça para baixo. Foi durante o show que Tati descobriu que o filho dela, Yuri, havia sido baleado. O rapaz de 19 anos foi atingido durante uma operação da polícia na comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um amigo dele também morreu. Segundo a polícia, o tiroteio começou porque os PMs da unidade de polícia pacificadora do local teriam sido atacados por criminosos. 2 policiais chegaram a ser baleados, mas passam bem. Ainda de acordo com a polícia militar, Yuri, que já tem condenação por furto, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Em nota, a UPP da Cidade de Deus informou que no local do confronto apreendeu uma pistola, 2 rádios transmissores e drogas. Em uma conta numa rede social, Tati Quebra-Barraco desabafou. A PM tirou um pedaço de mim que jamais será preenchido. A PM matou meu filho. Essa dor nunca irá cicatrizar. Em uma segunda postagem, ela pergunta: em que eu errei? O que eu deixei faltar? E termina dizendo: me desculpe se fui uma péssima mãe ou se ensinei de maneira errada. Eu só queria o seu melhor. Parentes da cantora estiveram no IML para liberar o corpo de Yuri, mas preferiram não falar sobre o assunto. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. Bom, e segundo a unidade da Polícia Pacificadora, foram apreendidas uma pistola e uma grande quantidade de drogas junto com os envolvidos. O corpo de Yuri ainda permanece no IML. E Tiago Servo, ex-parceiro de Taeme, foi preso por não pagar pensão à filha. O sertanejo foi detido numa casa de shows em Jacareí, no interior de São Paulo, na madrugada de sábado. Ele estava no Vale do Paraíba para cumprir uma agenda de shows no fim de semana e foi preso minutos antes de subir ao palco. Tiago deve cerca de R$500 mil de pensão alimentícia. Por um acordo feito entre o cantor e a mãe da menina, ele deveria pagar R$18 mil por mês. Tiago só será solto se pagar a dívida que completou 1 ano ou se negociar com a ex-mulher. E a assessoria do cantor não falou sobre o assunto. E continua a guerra contra a pedofilia. O RF News já mostrou uma grande operação da Polícia Federal para combater a prática recentemente. Essa investigação continua e mais um homem foi preso suspeito por aliciar crianças. HDs e pendrives recheados de imagens pornográficas de crianças. Parte do material era de um homem preso em flagrante na Grande São Paulo. A polícia fecha o ano com mais de 100 mandados de busca e apreensão cumpridos em operações similares. Grande quantidade de equipamentos eletrônicos foi apreendida por armazenar conteúdo pornográfico, o que é crime quando envolve criança ou adolescente. É importante as pessoas se conscientizarem que o armazenamento é um crime muito grave, porque atrás do armazenamento há a produção, há a criança que está sendo abusada. Então não é uma simples imagem. A Polícia Federal tem agentes especializados em rastrear imagens quando elas são compartilhadas por computadores, mesmo quando os pedófilos usam a Deep Web, rede de internet paralela de acesso restrito. O problema está aqui.
os aplicativos de troca de mensagens, fotos e vídeos no celular que o rastreamento não alcança. O aplicativo mais usado no Brasil é protegido pela política da empresa e a polícia vê nisso o maior obstáculo. Pelo impedimento, pela empresa dificultar muito, a empresa não querer colaborar com as autoridades públicas no combate a esses crimes graves. E vamos continuar acompanhando porque pedófilo tem que estar atrás das grades. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 13 minutos. Você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Fez um vídeo, um flagrante aí interessante nas ruas da sua cidade? Então anota agora o nosso WhatsApp, 19-97-414-8550. Vou repetir, está na tela, 19-97-414-8550. Você pode também tirar uma foto agora, enquanto assiste aqui o RF News, nos enviar na sexta-feira. Tem um quadro, você no RF News, claro, estou esperando a sua participação. Mande a foto com o seu nome e também a cidade. E atenção agora, você que costuma usar caixas eletrônicos. Em Piracicaba, interior de São Paulo, após uma denúncia anônima, a Polícia Militar descobriu um novo golpe. Os bandidos criaram um caixa eletrônico falso. Veja a ousadia. O caso aconteceu neste final de semana em uma agência do Banco do Brasil que fica na Avenida Independência, em Piracicaba. O cliente realizava uma operação quando percebeu que o terminal era diferente dos demais. Ele acionou então a Polícia Militar, que esteve no local, e veja só o que foi descoberto. E aí, pessoal, estamos aqui na agência de Piracicaba, Banco do Brasil, Independência, e estamos aqui com uma nova modalidade de clonagem de cartões e senhas, a bandidagem cada vez inovando. Aparentemente o caixa está normal, só que você vai ver aqui, ó, que o caixa original está aqui embaixo. Aqui a gente pode constatar o notebook para gravar a senha, todo o aparato dos vagabundos. Do lado direito aqui tem a câmera, que quando você insere o cartão já grava seus dados do chip. E o caixa realmente original está aqui embaixo. De acordo com a Polícia Militar, ainda não é possível saber se houve vítimas, mas fica então alerta deste novo golpe que está acontecendo aqui no interior de São Paulo. Muita criatividade, né? Pena que a imaginação é utilizada para o mal. E nesse caso eu gostaria de saber como os bandidos conseguiram instalar um equipamento grande dessa forma sem serem filmados. Né? Gostaria de entender isso. E aumenta no final do ano, além das vendas de Natal, o número de trotes para a Guarda Civil. Um absurdo, né? De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Piracicaba, só para se ter uma ideia, em média a Guarda recebe 200 chamados por dia e 20% são falsos. O telefone da Central de Operações da Guarda Civil de Piracicaba não para de tocar. O problema é que nem sempre esses chamados são reais. Nesta época do ano, a situação piora, porque 20% das ligações recebidas são trotes. Qual que é a orientação nesse período? A orientação tem que partir dos pais, né, para essas crianças e adolescentes, que já que as ligações que chegam aqui, os trotes, partem geralmente de crianças e adolescentes. Eu acho que os pais têm a responsabilidade de orientar seus filhos desse procedimento que é incorreto e acaba trazendo transtorno aí para a própria população, porque se precisar realmente e for uma ocorrência de realidade, acaba a viatura não chegando a tempo para atender essa ocorrência. A GCM orienta e pede ajuda dos pais para explicar aos filhos que essas brincadeiras são graves e prejudicam o andamento do trabalho. Nós temos alguns bairros na cidade que nós chamamos de bairros mais críticos, onde há um número maior de ocorrências de natureza policial. Já deslocamos, às vezes, 4 viaturas para atender uma denúncia que depois ficou constatado que não era verídico, de disparos de arma na via pública. Então, nesses casos, nós deslocamos mais viaturas justamente para que seja um reforço nesse atendimento de ocorrência. Para tentar minimizar ou até acabar com esta situação, foi aprovado um projeto de lei aqui em Piracicaba que vai multar esses engraçadinhos que aplicam trote. A medida ainda precisa ser sancionada pelo prefeito da cidade e a multa é de R$1.000 e pode ser dobrada em caso de reincidência. A partir dessa lei vai vir as normas dos procedimentos que nós vamos tomar daqui em diante. E o
senhor enxerga isso como um benefício? O senhor acha que vai colaborar de uma certa forma? Nós esperamos que coíba, porque há uma infração e essa infração ela vai ser punida com verbas, né? O pessoal vai ter que pagar uma multa. É uma verdadeira brincadeira, né? E coloca ainda em dúvida um chamado verdadeiro, algo urgente, né? De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família até 1h da tarde. Agora são 12h28. Um funcionário de um hospital particular de Brasília foi preso por extorsão. Ele pediu o pagamento de R$100 aos pacientes para que fossem liberados da internação. A denúncia veio de um homem que teve a mãe internada num hospital particular em Brasília. O tratamento foi custeado pelo plano de saúde, mas a surpresa veio no final. Um funcionário disse que a paciente só poderia ter alta após o pagamento de uma taxa extra de R$100. Você chega fragilizado porque um ente seu querido está hospitalizado e é o momento que o sujeito vê a oportunidade de tirar algum troco em relação àquilo ali. Então, eu creio que outras pessoas tenham passado pela mesma situação. Quando a vítima foi reclamar na ouvidoria do hospital, deu a sorte de encontrar 2 policiais civis. Eles decidiram armar um flagrante e o funcionário foi preso. E ele chegou lá com um pacote, eu examinei, vi que tinha o nome da minha mãe ali, entreguei o dinheiro que ele havia me pedido, R$100, e aí foi dado voz de prisão a ele. E agora está respondendo por estelionato. O Hospital Santa Helena respondeu que vai colaborar com as investigações. O funcionário de 20 anos, que não teve o nome divulgado, pagou fiança de R$1.500 para não ficar preso e vai responder ao processo em liberdade. A pena por estelionato pode chegar a 5 anos de prisão. Verdadeiro absurdo, né? Geralmente a família fragilizada do paciente paga e nem questiona o valor. O presidente Michel Temer criticou o vazamento da delação premiada do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. A delação lista nomes de políticos que receberam propinas e estão sendo investigados na Lava Jato. Michel Temer também é citado em acordos. As acusações do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, com 43 citações ao presidente Michel Temer, além de seus ministros mais próximos, serão investigadas pela Procuradoria-Geral da República. Por nota, Rodrigo Janot afirmou que, além de ilegal, o vazamento da delação não ajuda nos trabalhos desenvolvidos e é causa de grave preocupação do Ministério Público Federal. Janot ressalta que, para ter validade, o documento precisa ser homologado junto ao Supremo Tribunal Federal, mas não informa quando isso será feito. O ex-diretor da Odebrecht, responsável pelo relacionamento da construtora com o Congresso Nacional, citou o pagamento de propina para 51 políticos de 11 partidos. A maioria do PMDB, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá, apontado como o principal articulador junto ao Odebrecht e beneficiário de R$22 milhões em propina. Do DEM, Melo Filho cita o senador Agripino Maia e o deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Nos documentos apresentados pelo delator, os parlamentares tinham codinomes, o que reforça a relação suspeita entre a empresa e os políticos. Aécio Neves, do PSDB, chamado de Mineirinho, foi acusado de receber R$15 milhões em 2014, ano em que foi candidato à presidência da República e tinha Agripino Maia como coordenador de campanha. O senador mineiro diz que todas as doações foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ao todo, a Odebrecht teria repassado R$88 milhões a deputados e senadores. Todos eles negam as acusações. Além do agravamento da crise, Michel Temer passou por um susto no fim de semana. Com um pedaço de pau, um homem danificou o portão da casa onde o presidente mora em São Paulo. Tentou entrar no imóvel pulando o muro, mas foi detido por seguranças. Michel Temer interrompeu o descanso e voltou para Brasília no início da tarde de domingo, onde se reuniu com ministros das áreas política e econômica e líderes aliados no Congresso. Ele comentou que o foco dele é o ajuste fiscal,
que ele confia muito nas instituições, que ele confia muito na independência dos poderes. De mãos atadas com o resultado ruim da economia, a estratégia do Planalto será dar tempo ao tempo e torcer para que o período de festas diminua a intensidade da crise. Mas o espírito natalino não ajuda o governo. Pesquisa Datafolha, divulgada neste fim de semana, mostra que a gestão Temer é reprovada por 51% da população. O mesmo levantamento aponta que 63% dos brasileiros defendem que Temer renuncie para a realização de eleições diretas. Para que isso ocorra, segundo a legislação, Temer teria que deixar o governo até 31 de dezembro. Depois disso, a escolha de um nome para um mandato tampão se daria de forma indireta, escolhida pelo Congresso Nacional. O levantamento do Datafolha foi feito antes da divulgação da lista de propina paga pela Odebrecht. Depois do intervalo, os sobreviventes da Chapecoense já tiveram liberação para retornar ao Brasil. Notícia boa, hein? Os detalhes já. Agora são 12h33. De volta aí ao vivo com o RF News, 12h37. E voltamos a falar sobre a reforma da Previdência. O assunto não para de gerar polêmica e deve enfrentar resistência para ser aprovado pelos políticos. Mas mesmo antes da votação, tem brasileiro desesperado com as novas regras. A reforma da Previdência ainda não foi aprovada e está causando polêmica e assustando muita gente. O seu Antônio, que tem 59 anos e trabalha desde os 14, está com medo de ser prejudicado. Muito sofrimento, muita luta, e agora, eu necessitando dessa aposentadoria, eles inventam a dessa daí de aumentar para 65 anos, não tem condições. Jamais uma pessoa na vida que nós vivemos vai chegar com 65 anos de idade nessas condições que nós vivemos. Eles aprontam as burradas deles lá. Quer dizer, que cai em cima da gente, nós não somos culpados disso. A reforma proposta pelo governo segue modelo de outros países e, segundo esta advogada, não deveria ser aplicada no Brasil. As medidas são bruscas, são assim, alarmantes, né? E vai afetar tanto a aposentadoria, então haveria agora uma aposentadoria, não teria mais aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. E a média, no caso do valor desse benefício, ela seria escalonada. Então você teria que ter muito mais tempo de contribuição para melhorar o valor do seu benefício. A principal mudança é a idade mínima, de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Mas nesta conta, dependendo do caso, o tempo de contribuição pode ser um agravante. Eles querem colocar essa idade mínima de 65. E o valor do benefício vai depender da quantidade, né, do tempo que você contribuiu. Então, até coloca-se, né, nos estudos que para uma pessoa ela ter uma aposentadoria equivalente a 100% da média, num valor melhor, vamos dizer assim, ela teria que contribuir aí 40, 49 anos. Então, a pessoa ela vai ter que começar a contribuir muito cedo ou efetivamente vai morrer trabalhando, né, que é o que se coloca agora, não vai se aposentar. Pela proposta, o benefício de pensão por morte também vai sofrer alteração. Em vez de receber a cota integral dessa aposentadoria, então recebida pelo cônjuge que veio a falecer, ela vai receber 60%, essa viúva. Então isso já é uma... eles estão retroagindo, regredindo os direitos sociais conquistados, né? E outra questão também seria o acúmulo da pensão. O cônjuge vem a falecer, ele poderia acumular a aposentadoria dele com a pensão deixada pelo marido ou esposa falecidos. Nesse caso, ele vai ter que optar pelo benefício de maior valor. Com as reformas propostas, o governo federal estima que vai economizar 740 bilhões de reais em 10 anos, entre 2018 e 2027. A reforma da Previdência é uma das principais medidas do governo Temer para tentar reequilibrar as contas públicas. Ela ainda não foi aprovada e, para que isso aconteça, ainda há um longo caminho a ser percorrido. A PEC ainda precisa ser aprovada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E para que isso aconteça, ela precisa de pelo menos 308 votos em cada uma das votações. São 2 no total. Depois que passar pela Câmara, ela é encaminhada ao Senado,
onde também é analisada pela CCJ em 2 turnos. Depois que passar por este trâmite, é que então ela começa a ser de fato executada. Eu acho que é importante, sim, toda a população aderir até a esse movimento e procurar até os próprios deputados, enfim, todos os deputados da região, para que eles pressionem, né, o Congresso a não passar, a não deixar aprovar a medida da forma que está. Os sindicatos também estão já em negociação e eu acredito que eles também vão entrar à frente dessa batalha e não vão deixar aprovar da forma que está desenhada, que é muito gritante, muito brusca as alterações. Eu torço que esse projeto não seja aprovado, porque vai me prejudicar a mim e mais os demais que estão já no mesmo caminho meu, certo? Bom, agora uma boa notícia. 3 sobreviventes brasileiros do acidente aéreo com o time da Chapecó devem ser transportados para o Brasil. Apenas o zagueiro Neto permanece na Bolívia, mas ele já respira há 48 horas sem a ajuda de aparelhos. O anúncio do retorno dos brasileiros foi feito pelos médicos que acompanham a recuperação. Os sobreviventes vão ser transportados em aviões do Brasil. Essas aeronaves, elas são uma UTI móvel. Elas têm a mesma estrutura de eu levar um paciente em ventilação mecânica, como estava o Neto há esses dias atrás. Então, elas vêm com uma equipe médica deles. Segundo os médicos, o jornalista Rafael Renzel e o jogador Alan Ruschel vão ser transferidos juntos para um hospital em Chapecó. Já o goleiro Jackson Follman segue para São Paulo em outra aeronave. O único sobrevivente que vai permanecer na Colômbia é o zagueiro Neto. Ele respira há 48 horas sem a ajuda de aparelhos. Neto começou a falar e não se lembra do acidente. Para não comprometer a recuperação, ainda não sabe o que aconteceu. Ele pergunta a todo momento o que aconteceu, a gente procura não informá-lo, a gente desvia o assunto. No momento oportuno, talvez quando ele estiver no quarto, com a ajuda de uma psicóloga, um profissional, né, qualificado, possa ajudá-lo nesse momento. Neto deve permanecer na Colômbia por pelo menos mais uma semana. Jackson Follman, que já teve parte de uma perna amputada, terá que fazer uma cirurgia na coluna em São Paulo. Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel se recuperam bem. Todos nós estamos firmes e fortes aqui, nos recuperando para voltar o quanto antes para nossa casa e também, claro, buscar o apoio do torcedor da Chapecoense, da nossa família, dos nossos amigos. Esta semana, o Ministério Público da Bolívia formalizou a acusação contra a técnica aeronáutica Célia Monastério, que está com a prisão decretada. Foi ela quem recebeu o plano de voo da Lamia e detectou a possível falta de combustível. Ainda assim, o avião teve autorização para decolar. Segundo ela, que pediu asilo no Brasil, o caso teria sido informado a seus superiores. Célia é acusada de diversos crimes, incluindo a violação de deveres. Segundo o jornal El Deber da Bolívia, o fisco do país tenta descobrir como foi levantado o dinheiro para comprar a companhia aérea Lamia. Um dos nomes é o do ex-senador boliviano Roger Pinto, que se refugiou no Brasil após ser condenado por prejuízo aos cofres públicos bolivianos. Roger é acionista da empresa e sogro de Miguel Quiroga, piloto do avião da Chapecoense. Enquanto os sobreviventes começam a voltar ao país, a Chapecoense tenta se reerguer. Na última sexta-feira, o clube anunciou o novo técnico, Wagner Mancini. Que a gente possa montar exatamente um time com a característica, com a cara do clube, aquilo que o torcedor se acostumou a ver. Declarada campeã da Copa Sul-Americana, a Chape terá o direito à premiação de quase 7 milhões de reais e poderá disputar a Libertadores do ano que vem. E que os sobreviventes sejam bem-vindos ao Brasil. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 52 minutos. Uma boa notícia para o bolso. A inflação está caindo e isso aconteceu porque o preço de alimentos essenciais baixou. Cada ida ao supermercado é para Clarice sinônimo de muito gasto. Eu sou sozinha, já é difícil comprar, imagina que tem 4, 5 pessoas na casa. Não tá fácil mesmo, mas a inflação começa a dar sinais de recuo. Em novembro, a alta foi de 0,18%, menor que outubro, quando o índice foi de 0,26%. A queda no preço dos alimentos foi o que mais influenciou o resultado. No topo da lista estão o feijão, o tomate e a batata inglesa.
Teve altas extraordinárias em junho e julho desse ano, né? E nos últimos meses vem devolvendo parte dessas altas. O feijão vai acumular alta ainda esse ano, né? Mas ao longo dos últimos meses as quedas têm sido importantes, né? Neste supermercado, o feijão, que hoje é vendido a R$ 4,79, chegou a custar R$ 11,90 o quilo. O leite longa-vida, considerado outro vilão dos preços altos, também registrou queda. Menos 7%, entra na lista dos alimentos que baixaram a inflação e fizeram este mês ter a menor taxa dos últimos 18 anos. Dona Dorvalina comemorou a diferença no preço do leite e já está comprando mais. Eu comprava uma caixa, eu compro 2. Opa, já está melhor. Tá. Nesse último mês do ano, a expectativa é de aumento na inflação, uma alta estimada em 0,56%. Menos que outros dezembros, em que a média era de 1%. Para essa baiana, já é alguma coisa. A senhora acha que assim dá para levar um pouquinho mais quando as coisas começarem a baixar o preço? Claro que dá, tendo um emprego, minha filha, ganhando dinheirinho, né? Tem razão. Já os preços dos produtos da ceia de Natal dispararam. Por isso, muita gente já pensa em substituir os ingredientes mais tradicionais da época. Frutas lindas, um colorido de encher os olhos. Tá bonito. Mas a dona Cássia já sabe, vai ter que fazer opções. Vai já tirar algumas frutas, como pêssego, ameixa, e aí a gente coloca a laranja, a melancia, a banana. Na casa da Edna, fruta esse ano, só as básicas também. Agora é só para enfeitar a mesa mesmo, porque para comer tá muito difícil. Pelas contas da Fundação Vargas, as frutas em geral aumentaram quase 17% em relação ao ano passado. Em média, a alta da ceia de Natal deve ficar acima dos 10%. Todos os produtos, principalmente castanhas, bacalhau, por exemplo, são produtos que flutuam conforme o dólar. E o dólar está apresentando variações. O azeite, fundamental para muitos pratos, ficou 17% mais caro. A azeitona, quase 9%. A alta dos preços também veio com produtos da cesta básica comum. O ovo, por exemplo, subiu mais que 13%. O arroz, que não pode faltar, 16%. Para a Rosineide, a conta está difícil de fechar. Ela se propôs a fazer adaptações no cardápio. A gente pode aumentar alguma coisa relacionada à salada, legumes, colorir mais a mesa e diminuir mais os preços. O Lafayette até que tentou fazer as substituições, mas esse ano está achando bem difícil. Fui ver o preço da costela de ripa e era 14, 12, agora está mais de R$20, né? Aí você tenta substituir, você pula para o frango. Aumentou 10%. O brinde das festas também vai sair mais caro. Os vinhos subiram em média 17%. Uma saída é optar pelos rótulos nacionais, que também aumentaram bastante, mas bem menos que os importados. O economista faz um alerta para os gastos ocultos, como várias idas ao mercado, que custam a gasolina, o estacionamento ou o dinheiro do flanelinha. E aconselha o uso do cartão de crédito de forma muito planejada. Uma ceia não endividada sempre traz duas satisfações. A primeira, o momento. E a segunda, não ter que se preocupar com o futuro. Bom, ainda sobre economia, vamos falar sobre os presentes de Natal. Tem adulto que fica devendo na praça para fazer a vontade dos filhos. E alguns são exigentes, viu? Olha só. É tanta ansiedade que o presente pode ser aberto antes da data. É o carro. Já foi o tempo que bastava um pacotinho embaixo da árvore. As crianças de hoje exigem um Papai Noel antenado, sem problema de memória, que não confunda marcas, ligado na internet. Eu até visitei alguns sites que tá mais barato nos Estados Unidos. E a mãe que deu um jeito de acionar logo o bom velhinho. Se eu não der exatamente o modelo que ele quer, ele entende. Só que ele pergunta, depois vai vir outro? A gente já imaginava, mas pelo jeito, o espírito natalino
amolece muito o coração dos pais. Uma pesquisa feita em todas as capitais brasileiras pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 53% das crianças influenciam os pais na hora das compras de Natal. Parece uma atitude inofensiva, comum, mas para o bolso, nem tanto. A concentração de gastos em janeiro é muito grande, então é importante que as pessoas comecem a tomar cuidado com o orçamento já em dezembro. De todos os pais entrevistados, 6% reconhecem que se não tiverem dinheiro no momento, deixam de pagar uma conta só para a data não passar em branco. Que conta que rodou na sua casa? De luz. E se o que o dinheiro der para comprar não for o presente dos sonhos, 49% deles compensam os filhos com a promessa de que o desejo virá em breve, numa outra data. Quando os pais deixam de dizer não para as crianças, eles podem estar criando um adulto que não vai saber lidar com frustrações. Para a maioria dos adultos, vale reincidência, num dos deslizes mais cometidos pelos pais, e não só no Natal. Bom, e antes de encerrar, eu quero convidar você para baixar aí o aplicativo da Rede Família no seu celular e smartphone. É isso mesmo, você pode assistir a nossa programação toda aonde você estiver. O aplicativo está disponível no sistema Android e também no iOS. Eu já baixei o meu. Estou esperando também você baixar o seu e acompanhar o RF News de onde você estiver. E o RF News termina aqui, uma semana abençoada para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.